pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre os biomas brasileiros. Na nossa primeira aula, nós falamos dos 4 primeiros biomas. Falamos sobre a floresta amazônica, a Mata Atlântica, nós falamos também sobre a Caatinga e Mata de Araucária. Hoje nós daremos continuidade, nós falaremos sobre as características do Cerrado, dos Pampas, e também falaremos de 2 faixas de transição, 2 biomas de transição, que são as matas dos cocais e o Pantanal. Então, vamos começar nossa aula, pessoal? Então, o primeiro bioma que nós vamos falar na aula de hoje é o Cerrado. O Cerrado, ele é o segundo bioma mais extenso do país. O único que é maior do que ele em extensão é a floresta amazônica. Ele ocorre na região central, então região centro-oeste do país. Originalmente, ele ocupava algo em torno de 25% do território brasileiro. É uma vegetação típica de clima tropical, onde eu tenho uma caracterização de estação chuvosa e estação seca. Eu tenho várias formas de relevos, que tem desde depressões, as chapadas sedimentares até os planaltos. As árvores, geralmente, elas têm os troncos bem retorcidos e cascas grossas. E as folhas, elas são folhas pequenas. E essas árvores, elas ficam bem espaçadas no terreno, porque acontecem muitas queimadas. Então, esse retorcido é por causa de muitas queimadas que acontece. É típico desse tipo de vegetação. Aqui nós temos algumas imagens de alguns animais que são típicos do Cerrado. Então, dentre os mamíferos, os mais conhecidos, nós temos o lobo-guará, mas também tem, não está aí na foto, a onça-pintada, tem o tatu-canastra, veado-mateiro, tem raposa do campo, gato do mato, macaco-prego, tamanduá-bandeira, que está aqui na imagem, lontra, catito, queixada. Nós temos a paca, tem várias espécies de animais que são típicas do Cerrado. O próximo bioma da aula de hoje são os Pampas, também chamados de Campos Sulinos. Ele está localizado na região sul do país, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele basicamente é formado por gramíneas e leguminosas nativas, que se estende como se formasse um grande tapete verde. São áreas, a característica principal são áreas planas, revestidas por essas gramíneas e outras plantas encontradas de formas bem escassas, como tufos de capim, que atingem algo em torno de 1 metro de altura aproximadamente. Na região do litoral do Rio Grande do Sul, já tem uma paisagem um pouquinho diferente. Nós temos aí alguns ambientes mais alagados e a vegetação é formada por espécies como gravatás, aguapés e juncos. Também apresenta uma biodiversidade bastante rica, contando com várias espécies típicas, endêmicas, algumas espécies raras e ameaçadas de extinção. Também tem espécies migratórias e espécies de interesse econômico. As principais espécies ameaçadas de extinção que eu posso citar para vocês são a onça-pintada, a jaguatirica, nós temos o macaco-prego e o mono-carvoeiro, o mico-leão-dourado, a preguiça de coleira, guariba, entre outras. É que eu coloquei mais algumas imagens de alguns animais típicos dessa região dos Pampas, também chamados, como eu falei, de Campos Sulinos. Também tem uma variedade de espécies de aves, de anfíbios, que são típicas dessa região. O próximo bioma é um bioma que nós chamamos de Mata dos Cocais. Ele é classificado dentre os biomas como uma zona de transição. E por que isso?
porque ele fica entre outros dois biomas. Ele fica entre as florestas da bacia amazônica e as terras semiáridas da região Nordeste. Nós temos aí, então, a influência dessas duas regiões, desses outros dois biomas. Existem algumas vegetações que são típicas da Mata dos Cocais, como a carnaúba, o babaçu, o buriti. Também temos no extrato mais baixo da mata, né, na parte mais baixa da mata, temos várias espécies de arbustos e de vegetações de pequeno porte. As folhas das palmáceas, das palmeiras, elas são caracterizadas por serem bem finas e grandes. Então, elas são folhas grandes, só que elas são folhas bem finas. Dá para ver bem na imagem que está aí no slide. O solo desse bioma, ele é um solo relativamente pobre. O que sustenta a mata é uma pequena camada de nutrientes que é formada pela decomposição dos próprios organismos, né? Das folhas e dos animais que morrem quando eles são decompostos. Então, formam os nutrientes que acabam mantendo a própria Mata dos Cocais. E a fauna dessa região também é uma fauna bem diversificada. Só que não tem tantos mamíferos quanto outros biomas que nós vimos até agora, né? Pelo menos não tantos mamíferos de grande porte como os outros biomas. No solo nós encontramos algumas espécies de roedores, de gambás, mas também encontramos cobras, lagartos. Na copa das árvores nós temos aí uma diversidade maior, onde temos várias espécies de insetos, de macacos e de aves. E nos rios nós temos, por exemplo, o boto, a ariranha e o acarabandeira. Então, aí só algumas imagens, né, das fauna e flora da Mata dos Cocais. Então, dá para observar bem aí as palmáceas, né, com as suas folhas bem grandes, são árvores de grande porte, com folhas bem grandes e bem finas. Mas nós temos aí também a fauna, onde a gente consegue destacar aí, por exemplo, a arara vermelha, mas também tem, não está na foto, o gavião real, mas eu tenho jaguatirica, tem o lobo-guará também, macaco, nós temos o cuxil, que ele é endêmico no Brasil, então ele só existe no Brasil. E tem várias outras espécies de mamíferos, de aves, répteis, anfíbios, né? Então, e como eu falei para vocês, nos rios nós temos a ariranha, tem o boto, tem o acarabandeira, e entre outros animais. O último bioma que nós vamos estudar também é uma zona de transição, é o bioma Pantanal. E ele apresenta espécies encontradas praticamente em quase todos os biomas dos outros biomas brasileiros. Então, ele também ocupa terras tanto do Paraguai quanto da Bolívia. E no Brasil, ele ocupa algo em torno de 140 mil quilômetros quadrados, isso só no Brasil. Existe uma alternância de estações secas e chuvosas que vai determinar bem o ritmo da vida no Pantanal. Então, durante a época das chuvas, a água vai cobrir cerca de 2/3 dessa região. A fauna, ela é muito diversificada, é uma fauna rica e diversificada, só que tem muitas espécies que estão ameaçadas de extinção. Ela tem uma das mais ricas reservas da vida selvagem no mundo. Em alguns locais mais elevados, onde o solo não é alagado, não retém água, a vegetação ela é muito parecida, né? Você tem vegetação bem típica de caatinga, então eu consigo encontrar cactos. E nas áreas que são inundadas durante as cheias anuais, nós temos gramíneas formando as pastagens naturais. Ok, pessoal? Então, vamos ver só algumas
espécies aí que nós encontramos no Pantanal no próximo slide. Então, como eu falei para vocês, a diversidade da fauna no Pantanal, ela é bastante rica. Nós temos aí, pelos dados do ICMBio, pelo menos aí 264 espécies de peixes, 652 espécies de aves, 102 espécies de mamíferos, 177 espécies de répteis e 40 espécies de anfíbios. Entre os principais representantes, né, os principais animais do Pantanal, que nós podemos destacar, eu posso destacar a ariranha, a arara azul, que está aí na imagem, tem a piranha, né, peixe, tem onça pintada, tem jacaré do Pantanal, tuiuiu, o sucuri, tem o tucano, o tucano-toco, também tem capivara, veado catingueiro, veado campeiro, o bugio do Pantanal, porco do mato. Também encontra o tamanduá-bandeira, cachorro do mato, anta, né? Algumas espécies de anta, não é só uma, né? Algumas espécies de anta. E por assim vai. Então, dá para observar que o Pantanal é um bioma que tem uma diversidade muito grande. Então, pessoal, hoje a gente termina nossas aulas sobre os biomas brasileiros, né? Nossa segunda aula sobre o bioma brasileiro. Nessa aula nós falamos sobre o Cerrado, o Pampas, ou também chamado de Campos Sulinos, e nós falamos também de duas zonas de transição, que são as matas dos cocais, e falamos do Pantanal. Então, falamos algumas características, falamos um pouco da vegetação, onde se encontram esses biomas, a vegetação característica de cada uma, algumas condições climáticas que diferenciam esses biomas dos demais e também alguns representantes aí da fauna de cada um desses biomas, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários, não deixem de perguntar para a professora, manda a pergunta lá no chat que a professora responde, façam as atividades, consultem os textos de apoio, tá? E até a nossa próxima aula, pessoal!